Ah, tem que ter o fone, calma. Oi. Ai, gente, quando eu venho gravar aqui, eu fico tão feliz, porque, né? É bom falar com vocês um pouquinho. Então, como vocês podem ver, eu vou falar um pouco da minha trajetória para chegar no mestrado. Algumas pessoas têm me perguntado como foi que aconteceu, e eu tô aqui para contar o meu ponto de vista. Mais um dentre tantos, mas pode te ajudar. Bom, a minha trajetória para chegar ao mestrado é antiga. Eu sempre quis fazer isso. Na verdade, sempre não, né? Sempre depois que eu descobri que existia o mestrado, porque eu não sabia disso até o ensino médio, tá, gente? Eu entrei na faculdade e aí no meio do curso de letras, eu descobri que era possível fazer o mestrado e seguir na pesquisa. Porque quando a gente está numa universidade, principalmente pública, mesmo que eu esteja me formando para ser uma profissional, a graduação me formou um pouco para ser mais pesquisadora do que profissional. A parte profissional passou. A parte profissional a gente consegue no tato mesmo. Eu acho que muita gente pode se identificar com essa questão. Então, eu me interessei pelo mestrado ainda na graduação em letras, mas eu fiz licenciatura. E para que eu fizesse o mestrado na UFBA, eu precisava fazer bacharelado. Então, eu me formei em letras, pedi reingresso na UFBA para fazer bacharelado. Só que aí o meu marido passou no seminário, no JMC. Depois eu explico o que é isso. E aí nós tivemos que vir para São Paulo. E aí o meu sonho de mestrado ficou um pouco guardadinho. Chegando em São Paulo, eu decidi de primeira fazer uma faculdade de pedagogia. Nunca tinha pensado nisso antes, foi pisando o pé em São Paulo que eu pensei nisso. Muito para fazer alguma coisa, né? Eu sou muito assim, de eu tenho que fazer alguma coisa para ficar, não fico parada. E aí eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia, mas enquanto eu fazia a faculdade e fazia estágio também, eu tentei a primeira vez pensar de fato no mestrado aqui em São Paulo. Tentei ser aluna especial de mestrado em letras na USP. Participei do processo seletivo e passei. Peguei uma disciplina de semiótica na USP, porque me disseram que para quem ainda não está com muito tato no mestrado, tenta fazer uma disciplina especial. Falei, tá bom, fui lá fazer disciplina especial de mestrado na USP. Mas eu não dei prosseguimento. Não, eu acho que a área de semiótica ainda não era minha área de pesquisa. E eu bati muito a cara na porta para entender o que eu queria pesquisar. Eu sabia que eu queria pesquisar alguma coisa de filosofia da educação, mas não sabia o que. Então, eu estava começando a entender que o construtivismo tinha alguns problemas, e aí eu queria me aprofundar um pouco nisso, questionar os problemas do construtivismo. E depois de não conseguir dar continuidade como aluna especial do mestrado em letras, eu fui realmente tentar de fato um mestrado em letras. Ai, meu Deus, mas deu tudo errado. Não passei na primeira fase, que era de inglês, a prova de proficiência. Não sei muito inglês, meu forte é italiano e não tinha a opção de fazer a língua italiana em letras. Não deu certo, falei, tá bom, vou tentar agora no ano que vem. Foi em 2018, na época. Foi 2018 ou 2019, não tô lembrando muito bem. Aí eu fiz o processo seletivo para educação na USP. Dessa vez eu já estava ciente do que eu queria. Já tinha amadurecido muito no meu trajeto aqui em São Paulo. Dessa vez eu sabia o que eu queria. Fui fazer o mestrado em educação na USP. Passei na primeira fase. Passei, gabaritei a prova toda da primeira fase de italiano, o que me deu um up, um ânimo para seguir, né? E aí fui para a prova específica, a segunda fase da USP. Mas para me preparar para tudo isso, gente, eu li bastante o edital, imprimi, grifei, fui atrás de muita gente que tinha feito isso e fiz o meu pré-projeto antes, que não é nem pré-projeto que eles chamam um projeto mesmo, tem umas 20 páginas. Escrevi umas 20 páginas de baboseira, porque eu não tava
Não estava preparada ainda, mas eu não sabia. Eu achei que eu conseguiria de alguma forma. Passei a primeira fase, passei a segunda fase da prova escrita, consegui. Chegou na terceira fase, que era a avaliação do projeto de pesquisa. Meu projeto não passou. A nota mínima era 7, eu tirei 5. Tava muito ruim o meu projeto de pesquisa, muito ruim, cheio de erros. Eles não dão o feedback, tá? Do que tá errado no seu projeto, eles só dão a nota e pronto. Mas eu tive até pena de quem leu o meu próprio projeto. Ainda tá horroroso. Eu tomei vergonha na cara, falei, sabe de uma, vou me preparar muito agora para fazer do ano que vem, que não é fácil, o processo seletivo do mestrado não é fácil mesmo, você tem que estar muito, principalmente por causa do projeto, tá, gente? Não é nem por causa da questão das provas, a prova foi tranquilíssima, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, a prova, o que foi que caiu na prova, quais foram os pensadores que eu usei na minha prova específica do mestrado na USP. Mas eu senti ali na pele que o projeto tinha que estar tinindo e era uma coisa que estava em falta na minha vida. E aí eu me preparei no ano seguinte, procurei um professor especialista para me ajudar a escrever. Ele não escreveu por mim, tá bom, gente? Não é isso. Quando você procura um professor para te ajudar a fazer um projeto, ele não faz por você. Ele te orienta, ele fica ali com você, você tá pagando pelas horas dele. Então, eu vou deixar depois o canal desse professor. Ele é maravilhoso, assim, uma pessoa maravilhosa. E eu super recomendo, caso você esteja como eu, que estava perdida sem saber quem poderia te ajudar a fazer um projeto, que é a parte fundamental, assim, para que você participe de um processo seletivo de mestrado. E paguei para que ele me orientasse. A gente passou horas, eu falei de várias coisas para ele, até que ele me ajudou a afunilar, porque é isso que a gente tem que aprender. Afunilar, porque entrar no mestrado, você não vai virar um grande especialista em alguma coisa, não. O mestrado é para te transformar num excelente escritor, num excelente mediador dos pensamentos que já estão circulando cientificamente. O doutorado te torna especialista em alguma coisa. O mestrado não tem a garantia de te tornar especialista em nada, não. Você vai ser um grande leitor e um grande intérprete de tudo que você está lendo cientificamente para mediar aquelas pesquisas ali. Então, foi isso. Ele me ajudou a afunilar, a ir até um ponto específico da educação que eu queria. E aí, pronto, meu projeto estava escrito. Agora falta o quê? Se inscrever no processo seletivo do mestrado na USP. Mas abriu? Em 2020? Não abriu. Não abriu por causa da pandemia. Eu falei, ok, né? Vamos fazer o quê? O processo seletivo que eu sabia que estava aberto era do Mackenzie. Da Mackenzie. E aí eu tentei, falei, vamos lá, para eu não perder o pique que eu já estava tendo, né? Todo esse tempo já me preparando para o mestrado, fazendo leituras, conhecendo muitos teóricos. Meu caderno de estudos do mestrado estava já abarrotado de coisas e eu estava me sentindo apta para participar do processo seletivo, mas um pouco insegura, como qualquer pessoa se sentiria quando a gente participa de qualquer processo seletivo. Mas antes eu procurei me informar sobre quais eram os grupos de pesquisa, quais as linhas e quem poderia ser meu possível orientador, porque na USP eu tinha feito isso já. E tem que fazer isso, tá, pessoal? Não é só se inscrever a doida no projeto, não. Você tem que pesquisar muita coisa, tem que ler o látis de todo mundo que você acha que pode ser o seu possível orientador. Vai anotando isso. E eu fiz a mesma coisa na Mackenzie. Na USP eu tinha pensado num orientador específico, que era um professor especialista em Hannah Arendt. Na Mackenzie eu não estava mais pensando nisso. Ainda pesquiso Hannah Arendt, ainda é o meu objeto de pesquisa, mas eu estava mais ligada à formação de professor. E aí eu conheci a professora Marili. Pedi com antecedência para entrar no grupo de pesquisa dela, ela deixou eu participar, tudo certinho, bonitinho, muito simpática, muito solícita. Entrei no grupo de pesquisa e só depois eu fui participar do processo seletivo, que foi muito tenso. Só de lembrar me dá uma... A minha sensação é de que demorou muito o processo seletivo, que foi uma entrevista antes. Eu fiz uma entrevista primeiro. Não foi a prova específica como era na USP. Virou tudo ao avesso por conta da pandemia.
mas apesar de ter sido um pouco difícil, um pouco tenso, eu consegui. E cursei já o primeiro semestre na Mackenzie do mestrado. Foi surpreendente, foi melhor do que eu poderia imaginar. E como esse vídeo é só sobre o meu processo, a minha vida com o mestrado, eu vou terminando por aqui, tá bom? Mas eu vou deixar o meu @ do Ideias Pedagógicas aqui e eu vou dizer, e eu vou tentar dar as melhores dicas para você, áudios, ou mandando áudios para você, e a gente vai conversando sobre isso, tá? Porque eu realmente quero ajudar pessoas a entender que o mestrado é possível, tá? Eu via muitos vídeos de pessoas falando que era possível, mas eu senti na pele que realmente é. E você também pode, tá? Não desiste, você tem esse sonho, continua que um dia o Senhor vai te responder, tá bom? Sendo da vontade dele. E é isso. Vou deixar o meu @ aqui, ID Pedagógicas. Entre em contato comigo e a gente continua conversando, tá bom? O mestrado não é caótico, complexo, impossível. Não, ele é possível, tá bom? Beijos.